Participe do primeiro FONAPEC, Fórum Nacional de Educação Cristã Continuada. Paz do Senhor, minhas irmãs e irmãos. Vamos tomar assento e vamos aproveitar bem esse tempo que temos, sem prejudicar nada do que a cabeça de alguns de nós planejou fazer. Todo mundo acordado já? Então pronto. E quem não estiver aqui vai ficar mais pobre, né? Vai sair daqui menor. Minha gente, nós somos privilegiados de poder, na cidade de Manaus, aqui no Auditório Canaã, participarmos de um Fórum Nacional de Educação Cristã Continuada. Um fórum produzido por nós mesmos e um fórum com conferencistas e palestrantes também nossos, portanto um fórum apropriado, cuja cabeça das pessoas que aqui estão são pessoas que conhecem a realidade dessa Amazônia, a realidade daqui, e não estão falando de coisas que não são úteis para cada um de nós. Isso é muito importante. Durante a vida toda, as pessoas que nos ensinaram, sem demérito nenhum, eram pessoas que vivem em grandes metrópoles, não conhecem nada do que seja um interior, uma Amazônia, o aluno, o professor, e a gente correu atrás para adaptar, correu atrás para usar as coisas produzidas pelas editoras, sem elas nunca virem aqui para perguntar da gente, se preocupar com a gente, em absolutamente nada. Nós sempre éramos, e como somos no Brasil, tidos como os mais pobres e um mercado de sobra, que aquilo que for bom para São Paulo tem que ser bom para Manaus, para o Amazonas, e a gente tem que apenas engolir e processar tudo isso. Nós estamos hoje no nosso Fórum próprio, nacional, do Programa de Educação Cristã Continuada. E nós estamos aqui também estudando, aprendendo, debatendo alguma coisa que eu nunca vi ser discutida em nenhum outro lugar. Por exemplo, nós todos somos produtos dos nossos antigos CAPEDs, curso de aperfeiçoamento de professor de escola dominical. E nós nunca sentamos num lugar onde se pudesse discutir o que é que uma igreja pode oferecer. No banco da igreja, num culto, na escola dominical, e o que é que esse aluno pode ficar sonhando e pensando, porque depois disso, imediatamente ele pode ir para um segundo nível que nós chamamos, que é o nível médio, nos institutos bíblicos, nos seminários, e que, ato contínuo, ele pode adentrar a uma faculdade, portanto, o terceiro nível dessa educação cristã, em agências e instituições nossas. Nunca, raramente, poucas igrejas ou nenhuma pensam assim. E hoje nós tivemos também a oportunidade de perceber que nós já temos aqui os nossos doutores, e já temos aqui pós-doutores, acima de doutorado, e todos eles aqui conosco sentados. Então, é realmente algo que nos aponta para um futuro brilhante. Aliás, um presente brilhante já, e um futuro extraordinário. A gente pode chegar em casa e dizer: eu vou fazer dos meus filhos os melhores frequentadores da educação cristã no banco da igreja, porque eu quero vê-los pós-doutores, doutores, sempre em alguma agência, em algum lugar oferecido pela própria igreja, ou se for oferecido por outra instituição, mas com essa visão total. Eu não tive essa oportunidade quando era mais novo. Nenhum de nós, eu imagino. Então, nós estamos vivendo um bom tempo. E por isso, eu queria convidar vocês para nesse nosso último encontro,
para a gente ser grato a Deus, mas muito grato a Deus, e não desprezar, mas abrir o olho. Parabéns, assembleianos de Manaus, do Amazonas, parabéns, assembleianos nortistas, parabéns, assembleianos da Amazônia, parabéns, assembleianos paraenses, porque assim como Deus resolveu começar no meio dessa mata amazônica, a Assembleia de Deus, com 2 homens que não sabiam falar nada da língua portuguesa, Deus tem encontrado aqui no meio da mata amazônica corações dispostos para que Ele faça novas revoluções, novos movimentos de Deus que saiam daqui e abençoem essa nação brasileira toda e esse mundo todo em termos de Assembleia de Deus. Queria parabenizar você por estar aqui, tá bom? E também parabenizar toda a equipe de organização, começando pelo pastor Jonatas, que nada acontece sem que tenha, no mínimo, a permissão dele, passando pela Faculdade Boas Novas, pelo IBADAN e pelos professores toda a escola dominical que aqui estão. Se vocês concordam comigo, dê um aperto de mão aí, diga parabéns para você, parabéns aí para você, você tem parte nessa história, dê um sorriso e, em seguida, um aplauso bem grande para toda essa equipe que trabalhou muito. Nós estamos aqui, eu e Rebeca, muito felizes, e junto conosco a equipe de Belém do Pará, que está aqui, o nosso diretor do seminário, o diretor pedagógico, o nosso diretor de distribuição e comercial de tudo que é produzido até hoje no nosso programa de educação continuada. Estamos aqui com muita alegria de vê-los felizes. E parabéns pelo público excelente. Esse é um lugar, quando eu cheguei aqui, eu disse para a Rebeca, esse pessoal do Amazonas é doido. Durante o dia, fazer um fórum desse, nesse lugar tão grande, poderia ser naquele outro auditório, que ficaria muita gente de fora, um negócio de sobra aqui, mas vocês deram a resposta e vocês estão aqui. Nós somos o maior exército reunido hoje para pensar em como nós vamos estourar a boca do inferno e vamos tomar conta da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja e da nossa educação. Vocês são muito bons para tudo isso. Como nós dissemos, estava tudo planejado para ir até às 18 horas e nós não vamos perder nada. Todos nós concentramos um pouco, até para fazer esse momento um momento mais dinâmico, né? Às vezes não precisa 1 hora, em 20 minutos, 30 a gente diz tudo que tem. E a gente sair daqui sem ter confusão. Quando o Flamengo ganhar, a gente não está por aí pelo meio, o pessoal, né, fazendo churrasco, soltando fogos por aí. O brasileiro é assim, a gente correr risco até da nossa integridade física. E ficar aqui ouvindo os foguetes aí dizer o que foi que aconteceu. Nada disso, nós vamos sair daqui. E quem gosta de esporte vai ver e não vai pecar em nada. Por favor, não peque, celebra o Brasil tranquilamente. Faz parte do nosso programa de educação continuada. Se você dá o melhor tempo para Deus e para a palavra de Deus, algum complemento, Deus não proíbe a gente ser feliz, não é? E nós vamos ser felizes, então não fique... Eu queria uma palavrinha dentro do meu tempo, eu vou picar um pouco o meu tempo que me deram, uma palavrinha só para alguma rápida explicação que talvez eu nunca pude dar para vocês e me interessa fazer essa pequena explicação para vocês. Todos vocês que são professores de adultos e alguns que são professores de adolescentes, vocês sabem que nós produzimos nosso próprio material, inclusive professores daqui, com o nome, com a chancela do IBADAN, com a chancela da Faculdade Boas Novas, com a chancela do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, nós produzimos material para adultos, e para jovens e para adolescentes. E produzimos também material para roteiro para células missionárias, de modo que qualquer pessoa que vem à igreja, ao templo, domingo pela manhã, estude do modo sério, como nós estamos propondo. Quando estudar domingo pela manhã, ele fica habilitado, não só para a sua vida cristã, como também para ensinar a sua família. E não só para a sua família, mas se ele é líder
de célula missionária durante a semana, ele não precisa ficar pensando em que é que ele vai ensinar, o que é que vai arranjar para ensinar. Ele já vai para lá garantido, porque ele já estudou, já sabe qual é o assunto, e ele tem um roteiro de célula missionária daquele tema aprendido na igreja, já funciona como uma escola de líderes, e na semana ele tem um roteirozinho de célula pequenininho, uma abreviação do que foi estudado no domingo para ser aplicado na célula. Então nós temos lição de professor, lição de aluno, lição de adolescentes e o roteiro de células para quem queira, não é aproveitar e se aprofundar naquilo que está ensinando, porque é muito melhor a gente ensinar com segurança e às vezes até repetir algum ensinamento do que ensinar coisas demais diferentes na cabeça das pessoas, porque elas ficam confusas e não sabem para onde vão, ok? E há uma coisa que eu queria, de primeira mão, chamar a atenção de vocês, ver se você consegue abrir aí. Nós estamos estudando, nesse trimestre, o livro dos Salmos. Abre aí, Salmo 103, vê se dá para abrir aí a primeira página do Salmo, da lição do Salmo 103. Vê se você acha. Está aí. Sobe um pouquinho mais. Eu acho que talvez vocês não vão ter nitidez aí, tá? Eu até esqueci de dizer, tragam para a gente dar uma olhada nisso, mas eu queria mostrar para vocês uma coisa. Abre um pouquinho mais embaixo, por favor, o que puder ampliar nessa página, na leitura bíblica aí, a leitura bíblica. Vai, volta, isso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. É uma explicação que eu acho que vocês já mataram, já sabem, mas que é importante dizer. Enquanto ele se adapta lá, em todo encontro desse que nós temos, como esse que nós estamos aqui, esse nosso fórum, deixa eu saber quantos pastores que estão à frente de templo estão aqui, fiquem em pé, que estão dirigindo algum templo da igreja, são pastores que dirigem a igreja, fiquem em pé, por favor. Isso. Vamos aplaudir esses pastores que estão aqui diante da gente. Parabéns para vocês. Tá ok? Muito obrigado. A vida toda, nós tivemos cursos para professores de escola dominical, fóruns para escola dominical. Isso é uma primeira verdade. A segunda verdade que nós temos quase sempre quando nós vamos estudar escola dominical, nós temos um gargalo. Qual é o gargalo? Que a gente sai mais desanimado do que animado. O gargalo para ter escola dominical, tem que ter um ambiente apropriado, muito bom. Para ensinar para crianças, tem que ter sala própria, mobília, como foi dito aqui, e é verdade. A minha preocupação maior é que a gente não sai dessa história e finda deixando de fazer o que nós devemos fazer. Por quê? Porque não temos um templo muito apropriado para a escola dominical. Gente, quando nossa igreja começou, era embaixo da árvore e deu certo. E quem é bom não é o que vai fazer quando tudo estiver pronto. Bom é quem faz com o que tem. Quem se desculpa de que não está fazendo porque não tem, jamais vai fazer quando tiver, porque a oportunidade passou. A adversidade faz os heróis. Nós não vamos ser irresponsáveis com nada. Quem puder ter todo o material apropriado e tudo deve ter. Mas eu fico frustrado. Às vezes eu vou e a gente aprende o ideal. O ideal é aquilo aqui, e sai dizendo assim, então eu não vou fazer nada porque eu não tenho nada do que precisa para ser feito. Ou então a gente fica só olhando quais são os nossos defeitos e a gente não vê as coisas boas que nos movem. E eu vou levar, entre essas coisas interessantes que nos movem, nós podemos ter o melhor fórum de educação cristã que pode existir no mundo. Se o pastor da igreja não for animado e não for na frente, isso vai ser uma carroça, um problema, uma fonte de intriga na igreja, de briga na igreja,
que não vai para frente, os irmãos não se animam, o professor trabalha com cara feia e deixa transparecer que o pastor não presta, e o pastor deixa transparecer que o professor está sendo incômodo. Em qualquer coisa que aconteça na igreja, o pastor tem que estar à frente do movimento para ele ir bem, para ele dar certo. Não tem saída, não tem jeito. Nós somos chamados para isso. Então, minha palavra vai um pouco pastoral aqui nesse sentido. Os pastores precisam capitanear esse processo todo, porque eles são aqueles que Deus colocou para os outros poderem colaborar com eles. E, de certa forma, será uma ajuda para o seu pastorado, para o crescimento da igreja, para a solidificação da igreja. É um investimento muito bom, que dá resultados muito grandes. Por isso, como é que o pastor vai perder a chance de aproveitar um movimento desse? Um movimento que tem mais auxiliares para ajudar ele do que qualquer outro movimento. É o movimento da nossa escola dominical, domingo pela manhã. Então, o professor tem que aproveitar. O pastor tem que aproveitar. Segunda questão, foi dito aqui por todos os oradores, e houve um que destacou bastante isso, que, meus amigos, quando a gente fala em escola dominical hoje, na nossa igreja, foi muito legal nós terminarmos o nosso período pela manhã cantando: oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foi nos primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu, bata no peito aí, começando em meu coração. Nós não estamos inventando nada aqui. O que nós estamos fazendo aqui é provando que a igreja em Manaus, a igreja em Belém, ela está avivada. Ó, sem Deus, reaviva, nós estamos reavivados. Por quê? Porque nós estamos como eram os antigos cristãos. Olha aqui só, os antigos cristãos gostavam da igreja domingo pela manhã. Os crentes davam tudo para ir na igreja domingo pela manhã. Para os crentes, domingo pela manhã era a única chance que eles tinham de poder abrir a Bíblia e estudar a Bíblia juntos. Eles viam, a maior parte da igreja via. O tempo foi passando e o nome escola dominical se tornou um negócio chato. Quando a gente diz escola dominical, o que significa? Na cabeça do crente, até que nós mudemos essa concepção, 5 gatos pingados, indo para a igreja, para uma reunião chata, comprida, longa. Isso é que está na cabeça dos irmãos. Diga para mim que não é. Com raras exceções, em todas as igrejas, e nas maiores, pior, não tem 30% dos crentes não vão domingo pela manhã. Eles já disseram que não vão. Pior ainda, o pastor não vai. Pior ainda, quando vai, não aparece dentro. Pior ainda, nunca ensina uma revista da escola dominical. Principalmente quando o assunto é enjoado, ele joga para o irmão. Nunca. Não vai para lugar nenhum. O sinônimo de escola dominical ao longo do tempo foi se deteriorando, uma reunião para pouca gente, longa, sem ânimo, que pode mexer até com o intelecto, mas não mexe com a motivação, não alegra, nada disso. Assim nós vamos morrer. Então a primeira questão, meus amigos, primeiro eu digo que toda só vai mudar essa figura se houver, o meu irmão explorou bem aqui, entusiasmo. Tem 2 jeitos de ensinar a Bíblia. Um, triste e desmotivado. Outro, alegre e entusiasmado.
E deixa eu dizer para você, na igreja hoje em dia não tem um crente que vá ficar indo para uma igreja onde ele vai e lá ele fica mais triste do que chegou. Ele apanhou durante o dia, ele sofreu durante a semana, tem que ir para o culto e tem que sair de lá tocado, entusiasmado, animado. Esse é o papel do culto, é o papel da igreja, é o papel do Espírito Santo. Tem que sair animado, não tenha dúvida. Então o pastor é isso. E como é que a gente faz? Tem que falar muito. Vamos lá. No nosso caso, nós sentimos isso, e não adiantava brigar, não adiantava mais. Até que nós começamos um movimento de doido, está com 1 ano. Eu acho que já falei isso para vocês aqui. Qual foi o movimento? Primeiro, a gente dizia, vem à escola dominical. Os irmãos nem ligavam. Nós começamos então no começo do ano, tentar mudar isso. E nós mudamos o nome. Nós colocamos o nome. Domingo pela manhã é o culto da família com a escola dominical. Quem vem vai ter o melhor culto e vai de graça à escola dominical embutida. Já começou a mudar. Culto da família com a escola dominical. Quem não puder vir em nenhum outro culto, venha domingo pela manhã. Que você vai sair completo, com alimento para a sua família, para a semana toda. Quem não pode vir nenhum outro culto, que era para trazer irmãos. Bom, e nós tocamos o barco. No nosso caso, e eu sei que aqui tem, já ouvi muitos exemplos, nós estamos andando. No nosso templo central, a nossa escola dominical, quando ela é pequena, tem 800 pessoas. Quando ela é grande, 1.400 pessoas todo domingo de manhã sentado para culto da família com escola dominical com a Bíblia na mão. Era 300? Era 300. O pessoal dizia que se vier um culto bom vai acabar com o culto da noite. O culto da noite está crescendo mais do que o outro ainda. E nós estamos dizendo que o da manhã vai passar o da noite está crescendo. Nós estamos disputando conosco mesmo, entre nós, de quantos crentes gostam da igreja. E a ideia é, vamos redescobrir o gosto do domingo pela manhã na casa de Deus. E qual é a outra coisa que a gente fala? Quem é crente aqui que dá o primeiro lugar para Deus? Aí todo mundo levanta a mão. Então, olha o que a Bíblia diz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Qual é o primeiro dia da semana? Então, quem quer buscar primeiro o reino de Deus, dedica o primeiro dia. Qual é o primeiro horário do primeiro dia? De manhã. Então, quem diz que vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, dá o primeiro dia e o primeiro horário, o resto Deus ajuda, o resto Deus abençoa. É para valer? Vamos cumprir a Bíblia, vamos cumprir literalmente. Primeiro dia é a melhor hora. Qual é a melhor hora do dia? Qual é a melhor hora do dia? Disparada de manhã. Se eu tivesse que escolher entre vir para a igreja domingo à noite ou de manhã, eu escolheria de manhã. Mas como eu gosto muito, eu vou para os dois, de manhã e à noite, mas eu escolheria de manhã. Tudo que a gente quer fazer, que é importante, a gente quer fazer descansado, alegre, abençoado, a gente diz, vou fazer logo de manhã. Porque à tarde vem problema, vem cansaço, vem doença, vem conta. À noite estou cansado, já estou pensando no outro dia. O melhor é de manhã. O diabo está apavorado, porque nós estamos descobrindo que primeiro lugar, no primeiro dia, o reino de Deus, sua justiça. Segundo lugar, irmãos, vai tomando nota. Vamos acabar de ser enjoados. Nós estamos sepultando, domingo pela manhã na igreja. Sepultando a escola dominical. Antes de eu continuar, parabéns a todos os conferencistas aqui. Se eu for falar o nome deles, eu vou ser injusto. Todos. Nota 1000 para vocês. Talvez o pior vou ser eu, mas é sobremesa para vocês. Meus amigos, nós estamos acabando com o prazer dos nossos filhos, da nossa família para a escola dominical. Nós somos muito ruins para divulgar as coisas de Deus. Papai e mamãe diz para o filho, amanhã, igreja, hein? Tem que acordar cedo, tem que ir para a igreja. Gente, tudo que é imposto é muito ruim. Amanhã tem que acordar mais cedo do que no dia de semana. Não faça isso com o filho.
Como é que a gente faz? Entusiasmado, e sabe como nós somos? Diz assim, amanhã é domingo, primeiro dia da semana, culto da família e escola dominical. Amanhã todo mundo tem que dormir meia hora mais do que dorme durante a semana. É obrigado, meu filho. De manhã você acorda 6, 7, 6 e meia. Nesse dia você vai dormir até 7 e meia. Não acorde mais cedo do que pela manhã, meu filho. Segundo, quando terminar, eu sei que você gosta de café com misto quente. Domingo é o dia do misto quente no café. Terceiro, terminou o café melhor da semana, todo mundo com a melhor roupa, e nós vamos para a casa de Deus para preparar nossa semana toda. Nós vamos ganhar a semana toda, começando na casa de Deus, no culto da família com a escola dominical. Prepara o ambiente, ânimo, faz fácil para a família. Quando chega na casa de Deus, domingo pela manhã, nós temos um problema. É que a gente, porque tem menos gente, a gente pensa que tem que ser cerimônia fúnebre. Cerimônia fúnebre. Ou então a gente pensa que tem que começar devagarzinho para ir aquecendo. Minha gente, qualquer coisa na igreja que você for fazer, não fique com essa história de começar morrendo, porque depois vai ficar bom. Começa logo pelo melhor que tiver. Dá logo as caras, dá logo o tom. No começo, o melhor louvor. No começo, o mais animado louvor. No começo, a melhor oração, que a pessoa já fica lá nas alturas. Se piorar, ela já fica bem. Porque esse negocinho de carro que não pega, e empurra, e vai, e não vai, começa logo arrebentando. O melhor louvor, se tiver coral, coral cantando, se tiver banda, a banda tocando, tem que ser o melhor momento, a festa, e na hora certa. Não espera a crente chegar para começar, hora é hora. Se não começa na hora, o crente chega mais tarde, porque diz não começa na hora. Nós precisamos readquirir confiança do nosso povo. É 8 horas, é 8 horas. É 9 horas, é 9 horas. 9 horas, bate lá. E vamos lá, das 9 às 9h30 é uma encheção de linguiça, convento, ninguém sabe para onde vai. O irmão diz, só vou chegar às 9h30, porque eu não perco nada até as 9h30. Que tal? 9 horas, irmãos. Chega aqui na casa de Deus, porque 9 horas o professor vai começar a ensinar a Bíblia. Dá logo o principal. Começa pelo principal, para o irmão ser pontual. Qual é o distintivo de domingo pela manhã? Vai logo, canta um corinho e um hino da harpa animado e joga logo o bom professor e a boa professora para dar aula. Os crentes vão chegar na hora, eles vão gostar. Nós vamos num congresso de escola dominical e a gente discute muito quanto tempo tem que ter o ensino na escola dominical. Eu também já estou cansado disso. A briga dos professores com os superintendentes e com os pastores. Pastor, está pouco tempo. Que tempo você tem? 1 hora, eu queria 1h10. Deixa de onda. Nesse mundo, para alguém ter que falar 1h10 para os outros, tem que ser muito bom. E não só muito bom, tem que ser muito inspirado. Isso você não é, não. Pergunta dos alunos. O aluno, quando dá 20 minutos, 25 dias, já está na hora de terminar. Agora é encheção de linguiça no professor. Amigos, o tempo das pessoas são preciosos, é muito precioso. Aí você diz assim, eu preciso de 1 hora para ensinar. Nem professor de universidade ensina 1 hora. No Supremo Tribunal Federal, quando foi julgar o Lula e presidente, o advogado tem 15 minutos para defender um camarada de ser preso. E quando a gente tem pouco tempo, a gente só diz o que é importante. Quando tem muito tempo, a gente só diz o que não é importante, esperando um dia lembrar o que é importante, amigos. Quanto mais apertado o tempo, melhor para a escola dominical, melhor para o culto de domingo pela manhã, porque sobe lá só quem tem pouco tempo para dizer muita coisa, e não quem tem muito tempo para dizer pouca coisa. É remindo o tempo, é tudo alegre. Tem
que ser alegre. Aí o irmão diz assim: mas pastor, culto da família com escola dominical, então vai ser 3 horas domingo pela manhã. Que 3 horas nada. Diminui o tempo que você está gastando agora. Gasta 2 horas só com a escola dominical. Bota culto da família com escola dominical e termina com 1h30. Os irmãos vão ficar muito felizes. Dizer: meu irmão, não vai gastar 1 minuto a mais. Venha com sua família que agora vai ter culto e escola dominical no mesmo tempo que ter só escola dominical. Tem que apresentar alguma vantagem e dá. Se possível, termina com 1h30. O irmão diz: agora eu vou para o culto domingo pela manhã, porque é o culto mais gostoso. Tem louvor, tem adoração, tem tudo. E eu ainda estudo a palavra do Senhor. E é um culto menor. Meu sogro, pai da Rebeca, o Jonatas, todo mundo aqui foi aluno dele. E ele ensinava para a gente homilética. Homilética é a forma de pregar, de expor a palavra de Deus. Sabe qual era a lição que ele dava a primeira? Ele dava uma lição e dizia assim: ei, vocês aí alunos, qual é a melhor mensagem que se pode pregar? Aí um aluno levantava e dizia: pastor Colenda, é uma mensagem textual. Outro levantava: não, pastor, é uma mensagem expositiva. E outro dizia: não, pastor, é uma mensagem temática. Ele disse: nenhuma, nem outra, nem outra. A melhor mensagem do mundo é a mensagem curta. Curta. Os alunos ficavam pirados e perguntavam: pastor Colenda, por quê? Diz: porque se for curta e boa, ela fica concentrada e ainda fica melhor. E se for ruim, ela fica menos ruim porque foi curta. Aproveita. O jeito de ser bom quando tem o que dizer é curto. E de ser menos ruim quando quer é curto. Escola dominical tem que terminar quando o aluno está querendo mais. E não quando ele começa a se espreguiçar. Quando ele começa a olhar para fora. Então nós fomos para frente. Olha, nós queremos aqui a banda, o coral de domingo à noite, todo mundo, é o melhor culto nosso, todo mundo aqui, é festa. Domingo pela manhã é festa. E para não complicar, a gente começa logo ensinando a Bíblia. Primeira parte do culto é o ensino da escola dominical. E não quebra para tomar café depois não, é direto, porque só é 1h30, ninguém se incomoda. Quando passa um pouco, 1h45. Se estourar quando tiver ceia, 2 horas, jamais mais do que isso. Aí um pastor nosso gostou tanto, cresceu a escola dominical, que ele disse assim: pastor, deu certo, eu não acreditava nisso não. Mas sabe, pastor, termina a escola dominical e os crentes ficam conversando na igreja lá, conversando todo. Então, eu vou esticar para 2h30, porque eles estão ficando. Cara, eles estão ficando porque eles gostaram. Se tu esticar, ele nem vem. Deixa de ser bobo. O melhor culto que existe é quando o pastor termina, os irmãos ficam conversando na igreja, se abraçando, porque o culto foi legal, terminou cedo e deu tempo para eles curtir a igreja é deles. O templo é deles. Nada que se faz na igreja pode ser sem entusiasmo e perdendo tempo. Todo mundo tem que estar animado. Observe bem um professor, na hora que você disser assim: agora vamos ouvir o professor tal. Ele pega a Bíblia, dá uma de santarrão, baixa assim, vem andando devagarzinho. Tira ele, não deixa ele nem ensinar mais nunca. Porque os irmãos já perdem a atenção, só a demora dele vir para cá, o desânimo dele contagia os irmãos. E se ele for assim, coloca uma cadeira no púlpito, diz: levanta, irmão, e pega. O professor, meu amigo, quando está sentado aqui, ó, esse tempo aqui, dá para gastar 3 minutos eu chegar lá. Mas se eu chegar lá rápido, os irmãos me acompanham, já vão abrindo a Bíblia, eles veem ânimo, eles veem coragem. Ele vê o professor: ah, não importa se antes morreu alguém não, seja animado. Naquele dia, não quero saber se morreu, quero saber se você vai ensinar e você não perde tempo dos irmãos que vieram para a igreja. Ânimo! Do começo ao fim. Quando você perceber que já esgotou o que tem a dizer, não fique no púlpito para enchendo o tempo. Terminou de ensinar, termina.
E se o culto terminar com 1h15, terminou, os irmãos vão ficar felizes, porque terminou bem, só com o que precisava dizer. Culto não precisa a gente encher tempo para terminar, completar a carga horária. Foi ensinar, esgotou, antes do tempo, passa de volta o trabalho para o pastor. Deixa os irmãos cantarem. Quem de vocês aqui gosta de culto que termina cedo? Levante o braço. Cara, todos vocês. Quem de vocês aqui gosta de culto que termina muito tarde? Não tem ninguém. Como é que vocês fazem com os irmãos isso? A melhor coisa que tem é um culto que termina mais cedo. Quando o culto termina 15 minutos mais cedo, é uma festa. A gente diz, que culto gostoso. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Ainda está tempo eu abraçar meu irmão, minha irmã, tomar um sorvete. Já fui abençoado. E tem gente aqui que é tão irresponsável que pensa que o Espírito Santo precisa de muito tempo para operar. O Espírito Santo já estava antes de você chegar. Se você chegou atrasado, azar seu. O Espírito Santo opera nos primeiros 15 a 30 minutos. Depois, você vai tentar fazer ele operar. Mas ele diz, já é contigo, porque eu estava aqui para te ajudar, mas você não quis nada, então fica aí gemendo sozinho, porque você já está perdendo tempo. O Espírito de Deus não tem tempo para perder. Então faça animado. Dê o jeito que você quiser. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer nada. Falei com o pastor Jonatas. Jonatas, eu vou dizer, porque me disseram futuro, para eu falar sobre instituição de ensino e o futuro do PEC. Eu estou lhe dizendo qual é o futuro. O futuro é crente só vai para culto onde for animado, tiver muita gente e for curto, o tamanho que tem que ser. Se for chato, com pouca gente e longo, o crente não vai. E não fique brigando com o crente não, porque você também não iria. E a pior hipocrisia que tem é quando a gente quer que o crente faça o que a gente não faz. Quando chega aqui numa reunião dessa, reunião do ministério, o pastor está lá e fica, o pastor Jonas está passando do horário, estou indo embora. É assim que o crente faz contigo lá. Termina antes, a casa fica cheia. Não termina depois só os bancos, porque você quis. Um professor aqui disse, gente, nós não vemos para a igreja para ensinar o que a gente quer. A gente vem para a igreja para ensinar aquilo que o crente precisa aprender e aquilo que ele entende. Você pode ter preparado uma lição com 5 pontos. Chegou na hora e você só deu 2 pontos. Corta e deixa os outros 3 para depois. Azar teu. O crente não aguenta muita informação. A ciência diz que nós só lembramos daquilo que ouvimos nos primeiros 15 minutos. É a ciência que diz. Depois a gente não consegue lembrar muita coisa mais. Por que nós não vamos aprender? O que se diz em 1 hora, dá para dizer em meia hora. E dá para dizer em 15 minutos. O único problema é que para dizer em pouco tempo é mais difícil. Porque você tem que escolher o que é principal. E quando você tem tempo demais, você fica enrolando bastante. Termina para cima. Um bom programa. Como é que a gente faz esse culto? Nosso culto é para terminar 1h30. Maluco, né? No nosso caso, 9 horas da manhã. O crente chega lá. Se tiver 2 pessoas, não importa. É o professor que já começa o culto. Por que, pastor, que o professor começa o culto? Porque se for o pastor, ele vai demorar muito, vai tomar tempo. Se for outro irmão, ele vai querer a hora de fama dele e vai querer demorar muito. E o professor vai dizer assim, o pastor não preparou o ambiente para mim. O irmão tomou muito tempo, então te vira, professor. Se você não é capaz de começar um culto e colocar o clima que você precisa para ensinar, você não deve ensinar, meu irmão. Ora a Deus como um pastor ora, chega, te prepara, 9 horas é teu púlpito. Se você quiser cantar um corinho, canta com os irmãos, um hino, é responsabilidade tua. Se não quiser, porque você acha que está cheio da unção, começa pregando. Desde que 9h45, cai fora. Terminou teu tempo. Não tem negócio de dizer assim, o meu tempo é pouco. Esses pregadores que dizem assim, eu tenho pouco tempo, eu fico rindo da cara deles. Rindo. Lá na igreja em Belém, chega lá, o que é? Quanto tempo tem? 30 minutos. Aí ele fica dizendo, o pastor me deu pouco tempo. Os irmãos ficam rindo da cara dele.
que se tiver muita coisa boa para dizer, até que passa um pouquinho e aguenta. Mas se não, vai estragar o culto, só porque é visitante. Não tenho tempo para ter culto estragado na igreja. Tenho que respeitar os irmãos, a vida, tempo é vida dos irmãos. Faz o que quiser. Aí diz, não, me deram pouco tempo. Não, tu tem o tempo que quiser. Se vocês quiserem dar 1 hora, dei. Se acha que é bom, não tem problema. Eu estou dizendo aqui como é. Que nós conseguimos levantar de 300 para 1.000. Os irmãos sabiam, chega na hora, dá tempo de voltar para casa para fazer a comida. E eu ainda digo para ele, meus irmãos, se vocês chegarem às 9, quando der 10h30, pode ir embora, ainda que não tenha terminado o culto. Eu tenho que desafiar os irmãos a levar a sério o que nós estamos dizendo, para eles se animarem. Depois eles não vão. Quando o professor termina de dar a aula dele, se ele der uma aula borocochô ruim, bota logo o melhor louvor para levantar os irmãos. Porque na igreja não pode desanimar, entristecer os irmãos, não. Professor que começa e vem entristecer os irmãos tem que ser riscado. Ele tem que sentar no banco para aprender. Respeitar os irmãos e as irmãs, o tempo dos irmãos. Ele tem que terminar para cima. E quando ele terminar, não quebra logo. Canta um hino parecido com aquela lição que ele ensinou para os irmãos, dá o louvor, já começa um momento maravilhoso de glória. Terminou, rapidinho faz o expediente, apresenta a criança, avisa tudo que você tem que avisar rápido, porque isso não é muito importante para os crentes, não. E o que não é importante tem que ser rápido. O que é mais importante tem que ser demorado. Bota os hinos para cantar, tira a oferta, e aí o pastor, atenção pastor, a escola dominical na sua igreja é a sua cara, é ruim porque você é ruim. Os irmãos não gostam porque não dá para gostar. Porque o pastor está ali e ele vai sentindo o clima. A igreja, ela tem uma tradição de culto, culto abençoado, culto alegre. Qualquer culto que é diferente, o pastor estando lá, no final ele dá levantado e só solta os irmãos lá no céu. É papel do pastor para o irmão querer voltar. Então faz tudo, os hinos são cantados, o que for preciso, e fica ali 15 minutos no final. Se o pastor que está ali entendeu que o culto, a escola dominical foi abençoado, no nível que é gostoso, ele vai dar a bênção apostólica. Senão, ele pega e ele pede a graça de Deus para dizer, Deus me ajuda como pastor dessa igreja. Eu tenho que ter uma palavra inspiracional. Não vai ensinar tudo que o irmão ensinou, mas se ele ensinou ruim, arranja um ponto lá, inventa e bota para cima e termina com os irmãos dando glória a Deus, aleluia, animados, abençoados, cheios da graça de Deus, vai para casa cheio da graça de Deus. O irmão volta. O irmão volta. Como é que a gente faz isso acontecer durante a semana? Durante a semana, eu digo para os meus irmãos lá, eu digo, meus irmãos, próximo domingo, nós vamos estudar o maior best-seller, o livro mais lido e mais vendido do mundo. Nós vamos estudar aqui na igreja. Nem digo tudo o que é. Às vezes eu digo. Aí um irmão fica de lá e diz assim, vem cá, é o livro do, como é o nome daquele livro, Alquimista, como é o nome do cara? Paulo Coelho. É um espírita miserável, o livro mais lido escrito no Brasil é dele. É livro do Paulo Coelho? Negativo. É o livro Netolândia, Getolândia para os adolescentes, do Lucas Neto, da internet? Também não é. Qual é o livro mais famoso no mundo, minha gente? Qual é o livro mais lido no mundo? Qual é o livro mais impresso do mundo? Qual é o livro mais comprado do mundo? Esse livro nós vamos estudar domingo pela manhã aqui. O maior livro do mundo nós vamos estudar. Pô! Espetacular. Mais uma coisa. Eu sei que a gente tem um hábito assembleiano e eu não estou criticando. Eu estou ensinando porque eu gosto de aprender também. Aprendi muito já aqui. E a gente diz assim, domingo nós vamos estudar a lição da escola dominical, a revista da escola dominical. Se você quiser continuar dizendo isso, continue.
Crente não gosta de estudar lição, crente gosta de estudar a Bíblia. Olha a diferença. Domingo pela manhã eu não vou estudar revista e nem vou estudar a lição da revista. Eu vou estudar a Bíblia, ajudado pelo meu guia de estudo, que é a revista, que é acessório. Isso aqui é auxílio didático. Isso aqui me ensina como é que eu posso estudar um pouquinho melhor a Bíblia, mas isso aqui, se não tiver revista, Bíblia, crente não vai para a igreja para querer estudar Bíblia, estudar livro de ninguém. Crente gosta da Bíblia. Por isso que o nome é escola bíblica, não é escola revista dominical. Vamos estudar a Bíblia. E quando começar a estudar, um conselho para vocês. Não gruda o olho na revista. Não leia a revista com os irmãos. E não abre a revista antes de ler a Bíblia. Vamos lá? Nós estamos estudando que livro agora? Salmos. O irmão chegou lá na frente, o professor disse: meus irmãos, hoje nós vamos estudar o melhor livro, o mais lido, a Bíblia, não é? Qual é a parte da Bíblia que nós vamos ler e estudar? Os irmãos vão dizer o quê? Salmo 103. Então, vamos ler. Abre a Bíblia, não coloca na transparência para crente preguiçoso ficar lendo. No dia da lição da escola dominical, no culto pode colocar. Não coloca, diz: abra a sua Bíblia e vamos ler o salmo que nós vamos estudar hoje. Salmo 103. E leia com a igreja todo o salmo. Quando terminar de ler, você já não tem mais nem o que ensinar. Porque a Bíblia ensina mais. O crente gosta da Bíblia. Diz: meus irmãos, nós lemos a Bíblia, o Salmo 103. Agora, vamos dar uma olhadinha em alguns pontos. Aí coloca o esboço da lição. Abra aqui nosso guia, ó. Olha o que é que nosso guia diz. Do verso 1 ao verso 9, ele fala da nossa gratidão a Deus. Do verso 9 ao verso 16, ele fala da nossa misericórdia de Jesus, que perdoa nossos pecados. E do verso 22 e o verso 23, aí os irmãos estão olhando, eles olham, dizem: cara, como é que eu nunca vi isso? Eles começam a perceber que a gente não estuda a lição, a gente estuda a Bíblia. A lição é só para facilitar. O comentário é só para facilitar. E aí você pergunta para ele: meus irmãos, me diga uma coisa, depois que você ler esse texto, se você fosse dar um título para esse salmo, qual seria? O irmão diz: bendiz a minha alma ao Senhor. Diz: pois é, por isso que está o título aqui, por isso que o título da lição é bendiz minha alma ao Senhor. A gente lê a Bíblia e vê qual é o ensino que ele tem melhor, e a gente dá um título para ele. Meus irmãos, o que chamou a atenção em vocês aqui? Qual versículo? Ele diz: aquele versículo. Aí você diz: pois é, olha aqui. No esboço está esse versículo aqui, ensinado porque te chamou a atenção. Bíblia, 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 animado. O crente, na igreja, com os irmãos, ele lê a Bíblia pelo menos uma vez. Pergunto para vocês: onde é que um crente lê a Bíblia na igreja? O capítulo inteiro. E nós fomos estudar, por que que... Aí o irmão diz: pastor, eu vou perder o tempo de eu falar. Perca seu tempo, irmão. Esse tempo aqui não é perdido. Perdido é o você falou sem ler esse tempo aqui. É 3 minutos para ler um capítulo da Bíblia. 4 minutos quando o capítulo tem 30 versículos. O melhor investimento que você faz é ter lido a Bíblia. Ainda diz assim, no final: meus irmãos, quando você voltar para casa, diga: essa página da Bíblia eu li na igreja, eu estudei, eu sei, eu conheço a Bíblia. Quando terminar o livro, como nós estudamos Timóteo, Tito, você diz assim: meu irmão, no final do trimestre, nós vamos ter estudado 3 livros da Bíblia, 13 capítulos da Bíblia, essa parte da Bíblia todinha. Onde é na escola lá fora que a gente viu, uma hora a gente consegue ler 3 livros da Bíblia, estudar 3 livros da Bíblia, tendo lido e estudado na igreja. Os irmãos ficam malucos. Esse é o melhor curso que tem. É a maior escola, é a melhor escola.
dá para a gente pensar, como é que a gente anima? A escola dominical só dá professor se for animado e cheio da graça de Deus. Só dá. Se tiver triste demais, não atrapalha. Deixa o outro. Você pode pegar disso, pode botar o culto de 1 hora, pode de 2 horas, melhora, mas anima os irmãos. Ficar chamando e brigando e batendo em crente domingo à noite, que porque não vem a escola dominical, é a melhor jeito de dizer que não presta e que você está precisando de gente na escola dominical. Quando for domingo à noite, faça como eu falei aqui. Meus irmãos, hoje de manhã foi estourado uma bênção. Quem veio aqui? Quem leu o Salmo e quem estudou? Levante o braço aí. Se você quiser, no próximo domingo vai ser o Salmo 121. Nós vamos estudar o 121. Domingo, venha para cá. Faz propaganda correta. Chama os irmãos corretos, tá bom? Culto da família. Uma outra questão de futuro, já estou me aproximando do final. Nós tivemos um problema sempre, a vida toda, de que currículo a gente estuda na escola dominical. Nós não gostamos de nos gabar, mas não tem ninguém que coloca na página da revista o que é que você já estudou e o que é que você vai estudar. Procure qualquer outra revista que não tem, porque a pessoa não está preocupada. Nós colocamos. E nós percebemos que os crentes gostam tanto de Bíblia, atenção para isso, que quando o assunto da revista não é o estudo de um livro da Bíblia, vende menos do que quando é um estudo do livro da Bíblia. Nós somos muito enganados. Sabe qual é a revista que mais vende? É a revista que estuda o livro da Bíblia. Incrível. O cara pensa, não, é a revista que usa política, estuda família, tudo é importante. Mas o crente, as revistas que mais se compram é o livro da Bíblia, uma prova que o crente gosta da Bíblia. Então nós, do programa de educação cristã continuada, tomamos uma decisão. Qual é a decisão? A decisão é, o crente da Assembleia de Deus, que vier para o culto da família com escola dominical, ou você que dá o nome, só escola dominical, e ele vier durante 4 anos, ele terá lido e estudado todo o Novo Testamento. Lido, atenção, lido e estudado na igreja todo o Novo Testamento. E o crente que vier 5 anos a mais, ele terá estudado todo o Velho Testamento. Ou seja, qualquer crente da nossa igreja que levar a sério, domingo pela manhã na igreja, e o pastor e o professor levar a sério, quando ele tiver 10 anos frequentando, ele terá lido toda a Bíblia e estudado toda a Bíblia junto com os irmãos na igreja. Deixa eu perguntar para vocês, quantos já leram a Bíblia toda aqui? Levante o braço. Baixe. Quantos nunca leram a Bíblia toda? Levante o braço. Que proposta, hein? O sujeito não perde tempo. Todo domingo ele lê um capítulo, pelo menos, da Bíblia, e ele estuda um capítulo, pelo menos, da Bíblia. Você diz, pastor, como é que se pode chegar a essa conclusão? Você está estudando conosco. Nós já estudamos aí agora Salmo. Próximo semestre nós vamos estudar Isaías, depois nós vamos estudar Coríntios, depois nós vamos estudar Atos. Nós vamos estudando. Vai ter capítulo que a gente não vai conseguir ler? Vai. Sabe quantos capítulos a Bíblia tem? Quantos? 1180. Em 10 anos nós temos quantos domingos? 530. Domingos. 530. Como é que nós vamos ler toda a Bíblia? Tem capítulo que nós não vamos ler. Mas nós vamos ler, no mínimo, mais da metade de todos os capítulos da Bíblia. E nós vamos ler todos os livros. Todos os livros. 600 capítulos. Por que não os 1000 e tal? Porque se a gente disser que vai demorar 12 anos, é desanimador. Segundo, porque tem capítulo que é muito pequeno e a gente vai estudar numa lição, vai dar para estudar 2. Tem capítulo que é pequeno, 3 versículos, 5 versículos. Dá para estudar 2 capítulos.
E tem alguns capítulos da Bíblia que necessariamente nós não precisamos estudar. Quando chega em Crônicas, quando chega em Reis, tem capítulo que é só nome de gente com repetido. O professor tem que ter cuidado, o escritor. Então, quem vier na igreja não dói, não paga, vai ler a Bíblia, e em 10 anos, pode dar para ele o diploma de que leu a Bíblia e estudou a Bíblia na igreja, o que é diferente. Uma coisa é a gente ler a Bíblia sozinho, outra coisa é ler com os crentes. Uma coisa é estudar sozinho no seminário, outra coisa é ler na igreja, é diferente. Por isso que a gente vem para o culto, porque no culto tem uma coisa diferente. Ler a Bíblia e estudar. O nosso currículo, portanto, é livros da Bíblia. Nós estudamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia. Dê uma olhadinha lá naquilo que eu quis dizer para vocês. Todas as nossas lições, talvez vocês tenham lembrado, alguns professores, é costume, tem a leitura da Bíblia aqui, não é? A leitura da Bíblia, vou ver se acha lá. Se não achar, quem é professor, estou vendo que tem muitos aqui que tem a revista. Olha aqui, ó. Aqui na leitura da Bíblia, leitura da Bíblia, a gente só imprime 5 versículos ou 6, porque não dá para imprimir todo o capítulo. Senão vai tomar toda a página. 5, 6. O professor pega aí, em vez de fazer a leitura da Bíblia, ele lê a Bíblia na revista. Aqui é a leitura da revista, não é da Bíblia. Quando diz aqui leitura da Bíblia, é para ler na Bíblia. O irmão precisa saber que está na Bíblia. Segundo, aqui tem 5 versículos, porque não dá para botar o capítulo todo. Mas se você olhar aqui embaixo, ó, em negrito está escrito assim, leitura completa. A gente coloca, outras revistas não colocam. A gente imprime os 5, mas a gente coloca embaixo, pode ver aí na lição sua que for. Leitura bíblica, vá vendo. Nos Salmos eles são pequenos, vê aí no Salmo 103. Tem 6 versículos só impresso. E o Salmo 103 tem 22 versículos. 22 versículos a gente lê em 3 minutos. E aqui embaixo está escrito leitura completa. Não é para parar nos 5. Aí você diz assim, eu só li 5 versículos. Mas na lição, no esboço, eu estudei 22. Por quê? O erro foi leitura completa, leitura da Bíblia, é o capítulo. Só não dá para ler o capítulo Salmo 119, porque aí vai a escola dominical toda e ainda não dá. Então tem que selecionar o máximo de 20. Então observe que a leitura completa está sugerida para o pastor ler com a... Por isso não se estuda a revista, estuda a Bíblia. Agora, vai vir a próxima revista Escola Dominical. Dê uma olhada na primeira página, vai vir. Está chegando para vocês. Foi tão sério esse assunto para nós, que talvez você consiga ver, se não conseguir, vai ter uma pequena mudança. Porque nós não estamos brincando de escola dominical. Nós estamos brincando de nada, nós estamos falando sério para estudar a Bíblia. Na primeira página das próximas lições, está aí se alguém vê, não vai ter mais impresso a leitura bíblica. Não vem mais impresso. Só vem dizendo leitura, olha, vai vir dizendo, deixa eu ver o nome que dá. Leitura da Bíblia para ser estudado. E vem a referência toda, e os preguiçosos que não abrem a Bíblia já era. Não tem mais o que ler na página da revista. Vai ter que abrir a Bíblia para ler. É leitura bíblica a ser estudada. E está lá só a referência. Que é para a gente saber que nós estudamos a Bíblia. Não tem mais a leitura da Bíblia. Tão bom e tão sério que tem sido isso. Ok? Por fim, quando você anima as pessoas a estudar a Bíblia, diga para eles, a gente estuda a Bíblia. Quem vem domingo pela manhã no culto da família com a escola, lê a Bíblia toda com a igreja, os livros todos da Bíblia.
Em 10 anos, você vai poder dizer: estudei a Bíblia. Quem de nós aqui tem 30 anos na escola dominical, levante o braço. Quem de vocês, durante esses anos todos, 30, leu a Bíblia, leu os capítulos todos, estudaram a Bíblia? A gente nem sabe. A gente veio 30 anos, mas não estudou a Bíblia, porque toda vez repete, volta, mesma coisa, e não lê a Bíblia. Quantos de vocês já têm um diploma de que leu e conhece a Bíblia, e que já leu e é formado em Bíblia e educação teológica básica? E 50 anos eu não tive, agora eu tenho. Meus jovens podem vir. Todo 3 meses, se eu quiser, eu dou um diploma. Diploma de que li e estudei um livro da Bíblia. Toda vez, se eu quiser animar os irmãos. Quando chegar no final do ano, se eu quiser, eu dou um diploma. Eu estudei e li 4 livros da Bíblia. Quando chegar no 4 anos, eu digo, estudei e li o Novo Testamento. Quando tiver com 10 anos, estudei e li Velho e Novo Testamento da Bíblia. Cara, nós vamos muito longe. Nossos filhos vão ser muito legal. A gente estuda a Bíblia. Isto aqui é um guia para estudar a Bíblia. Não substitui a Bíblia. Tem de aluno, de professor, tem de adolescente, tem para célula missionária. E quando terminar, ainda forma a enciclopédia da Universidade da Escola Bíblica Dominical. Olha aqui, o baita. Pega a revistinha, bota aqui dentro. Quando terminar, tem toda a Bíblia que você estudou. Não é um livro que você comprou de outro, que você não sabe nem onde acha e se tem. O que você quer, você bota lá na sua biblioteca, sua enciclopédia de Bíblia. Quando você quiser precisar de alguma coisa, o Espírito Santo te lembra, diz: eu estudei isso, está naquele lugar, naquela, vai lá. E aqui, ó, seus filhos, seus netos, sua biblioteca toda, tudo aqui para você. Facinho. Fácil demais. Bom, pastores amados, pegue a rédea. Pegue a rédea. Deem para a igreja aquilo que vocês não podem. Como é que nós temos coragem de dizer que o crente tem que vir quarta, sexta-feira para o culto de doutrina? Se ele vem domingo de manhã, a gente não ensina nada, perde o tempo. Durante a semana ele trabalha, ele cansa, o filho vai para a universidade. Não perca domingo pela manhã, não solte para o inferno. Tenha gosto. Nós não estamos brincando. Diga comigo: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Está feito o desafio. Nós dissemos o que nós viemos. O inferno está doido. No que depender de mim, meus filhos e meus netos vão ter a mesma fé que eu tenho. E mais, vão servir a Deus com... Se você é triste, é com tristeza. Aliás, ele nem vem porque você já é triste mesmo. Ele não vai vir para a Assembleia. Com alegria na Assembleia de Deus. E o que é que você tem que fazer? Para os seus filhos e netos poderem estar na igreja com alegria, deixe de ter culto chato e longo. Deixe de ter escola dominical enjoada. Deixe de ser bruto, cara feia, seja alegre. Deixe de ser mais santo do que Jesus. Deixe de ter a porta da sua igreja mais estreita do que o céu. Quem é você? Peça a Deus para renovar seu espírito, encher. Não muda nada da verdade, não muda nada dos princípios, mas muda o método, muda a forma, muda o entusiasmo, muda a alegria, para a gente colocar na vida dos nossos netos. Fique em pé comigo nesse instante. Amigos, nós temos muito o que fazer, meus amigos. Não vamos perder tempo. Temos muito o que fazer. Vamos para frente rápido. Anime os irmãos. Que devolva-se a alegria de estudar a Bíblia. Animado, cheio do Espírito de Deus, meus amigos. Nós temos mais coisa para fazer no futuro. Vocês viram aqui. A palavra de Deus diz assim:
nos últimos dias e tempos, diz o Senhor dos Exércitos, foi colocado na minha palestra uma frase: o futuro qual vai ser? Eu tenho 62 anos, sou a 4ª geração de assembleiano, sou entusiasmado com a Assembleia de Deus, não sou melhor do que ninguém, meus filhos são todos assembleianos, gamado na Assembleia de Deus, vocês já viram? Eu não queria que todos fossem pastor, mas perdi para Deus. Até o André, que disse que ia ser homem de negócio para cuidar da mãe dele, para dar um carro melhor para mim, agora Deus pegou. Eu disse: André, cadê o teu negócio? Cadê o dinheiro que tu disse que ia comprar um carro BMW para tua mãe? Te define, meu filho. Ele disse: pai, tu perdeu, eu já me defini. Eu digo: o que tu definiu? Ele disse: eu vou ser pastor, eu vou cuidar da igreja do Senhor. No primeiro momento eu fiquei meio com raiva, porque ele era o único. Filipe já tinha ido. Eu sei o que é ser pastor. Ser pastor não é lugar da gente ficar rico. Ser pastor não é lugar de ter muito dinheiro. Eu sei o que é. E o André era a nossa esperança fora. Num determinado momento eu quis ficar triste. E daqui a pouco o Espírito de Deus disse: ei, Samuel, te alegra, meu cara. Te alegra, porque isso quer dizer que a minha graça é grande. Quer dizer que você foi crente, deu bom exemplo. Quer dizer que você e sua mãe fizeram com que a fé fosse uma coisa que não fosse enjoada, mas uma coisa gostosa de ser e de viver, que todos os seus filhos escolheram ser como vocês são, pelo exemplo que vocês dão. Aleluia. Não está perdido para ti, não. O filho está longe de Deus, o filho está na droga, o filho está na prostituição. Ei, bata no peito e diga assim: meu filho e meus netos vão ter a fé que eu tenho. O miserável está lá traficando droga, seja uma voz profética, ele está agora, mas ele vai ter a mesma fé que tem. Nem que seja antes do caixão, nem que seja antes da hora de você morrer. Semeie, crie gosto, fale bem, vá animado para a igreja. Não fale mal da igreja, não fale mal dos irmãos. E eu estou procurando qual é o meu futuro junto com vocês. Qual o futuro da igreja? Eu já estudei muito, já ensinei muito. E eu li um verso na Bíblia, e eu joguei de mão tudo o que eu sei, para ver se cumpre esse verso na minha vida, porque esse é o futuro da igreja. Joel capítulo 2, verso 28. Repetido por Pedro no capítulo 2, verso 17 de Atos. Nos últimos dias, diga comigo, bem forte. Diz o Senhor. Faça assim com a sua mão e faça como um quartel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre os vossos servos e servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Esse é o testamento do Espírito Santo. Essa igreja que está na sua mão, ela vai ser desse jeito. Saia da frente. Saia da frente. Chegou a hora do Espírito Santo derramar do seu espírito. Não vai ser como você quer. Vai ser diferente. Vai ser um poder grande. Vai passar por cima de ti. Vai tomar conta da nossa igreja. Nos últimos dias. O dono da igreja mandou avisar. Derramarei do meu espírito. E o que é que vai acontecer domingo pela manhã na igreja? Vossos filhos e vossas filhas. Vossos filhos e vossas filhas. Vossas crianças e vossos adolescentes. Vamos lá. Olha, vossos filhos e vossas filhas quer dizer vossas crianças e vossos adolescentes. Tá ok? Vossas crianças e vossos adolescentes. Vossos jovens. Vossos velhos.
vai ser completa glória na vida da nossa igreja. Bem-vindo, velhos, idosos à igreja. Bem-vindo, crianças, adolescentes. A igreja de Cristo é essa. E nós somos só cooperadores. E a hora está chegando. Tem gente que diz assim: pastor, quem disse foi Joel. E já se cumpriu no dia do Pentecostes. Isso é a história dos crentes chamados históricos, que diziam que nós éramos doidos, porque isso acabou com o Pentecostes. No dia do Pentecostes, na conferência, no Fórum Internacional de Educação Cristã do Pentecoste, estavam todos reunidos, eram só 120. E disseram: está todo mundo doido, embriagado, estão sonhando, nada disso é verdade, estão perdendo tempo. O Espírito Santo tomou um covarde chamado Pedro, e ele olhou para todo mundo lá fora e disse: vocês estão errados. Vocês estão pensando que eles estão perdendo tempo? Vocês estão pensando que eles estão embriagados? Vocês estão pensando que isso aqui é qualquer coisa? Deixa eu dizer para vocês, isso aqui é o que o Espírito falou através de Joel. O avivamento está voltando. O gosto pela Bíblia está voltando. O gosto pela igreja domingo de manhã está voltando. E aí, meus amigos, Pedro se levantou e disse assim: isto é para vós outros. Isto é para, pode levar, meu amor. Isto é para vossos. Atenção, leiam lá. Capítulo 2. Do verso 37 a 42. E tendo ouvido a pregação de Pedro, perguntaram: o que devemos fazer para ser salvo? E Pedro disse: crei no Senhor Jesus e será salvo, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque isso diz respeito a vós, e a vossos, e a tantos que estão, e a quantos o nosso Deus. Qual o futuro do PEC? Qual o futuro da igreja? Nossos filhos, os que estão longe, os que Deus vai chamar. Está todo mundo no pacote da igreja. Está todo mundo no pacote de Deus. Feche sua mão assim, diga: Senhor, devolve a glória da igreja domingo pela manhã. Devolve a glória e o gosto e a fome pela tua palavra. Senhor, devolve meus filhos, os filhos dos meus irmãos e os nossos netos e aqueles que estão longe. Manda, me ajuda a alcançá-los. Esse é o meu compromisso, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. Estamos chegando ao final. Era amanhã. Eu ia tomar um café, não consegui tomar um café. Deus mandou uma canção, eu tive que escrever. E você vai louvar a Deus, porque faz parte da escola dominical também. Deus não rejeita oração. Oração é aleluia. Nunca vi um crente da escola dominical ou ficar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer na escola dominical de manhã. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de você vencer. O que eu faço então? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente,
abrindo os caminhos, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta, ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! A gente precisa entender o que Deus está falando, e Ele fala na escola dominical. Aleluia! Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ei! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Já está fazendo aqui nesta tarde. Aleluia! Oh, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de você vencer. O que eu faço então? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Meu Deus! Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos. Olha aí, olha aí. Ei! Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor. Ei, com muito louvor, 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 com muito louvor. Simplesmente adore, louve, cante, exalte e enalteça. Aleluia, aleluia. Ei, adore ao Senhor, adore ao Senhor com muito louvor. Pode adorar a Deus. Continue orando, adorando. Seja cheio do Espírito Santo. Ore calamachuri andaramacheias. Chore handeremachuri andaramachuri cantaramas. Oh Espírito Santo, tens liberdade em nossa vida. Aleluia, te agradecemos, Senhor, pelas palavras, ministrações de todos, sobretudo do nosso pastor pai, nossa pastora mãe, são os pastores da nossa igreja mãe, nossa cobertura espiritual, nosso presidente da nossa convenção nacional, pastor Samuel. Senhor, nos ajude, ó Deus, a confiar na tua palavra, a valorizar a tua palavra. Faz de nós a igreja da palavra e a igreja de palavra, no nome de Jesus, Pai. Oh, desperta em nós as doces manhãs de domingo, Senhor, como foi profetizado pelo teu servo, nosso pastor. Que todos nós pastores possamos de hoje em diante, Senhor, estar no domingo pela manhã com a nossa família,
para as doces manhãs de domingo com família, Senhor, no culto da família, com a escola bíblica dominical. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe nossa igreja mãe, abençoe a nossa convenção nacional, a CADB, abençoe o programa Educação Cristã Continuado, abençoe que esse FONAPEC tenha eco para todo o Brasil, Senhor, porque essas ministrações estão filmadas, gravadas pela Voz Novas, certamente serão editadas para poder fazer eco, Senhor, para poder serem colocadas na televisão, no rádio, onde mais for, meu Deus. Senhor, abençoa os teus servos que vieram de Belém, da nossa igreja mãe também, ser com eles, no nome de Jesus. Leva-os na tua paz, na hora que eles forem, meu Deus, de retorno. Abençoe o pastor Eliseu Gomes, com essas músicas tão inspiradas. Se nós fôssemos convidar pessoas para cantar estas músicas, esses louvores, teríamos que trazer várias pessoas diferentes, mas eu te louvo porque tu nos deste uma pessoa completa, que canta todas estas músicas com unção e com a maestria da autoria, Senhor. Abençoa o teu servo, sua família, abençoe nosso pastor, nossa pastora, quando tiverem que ir, leva-os na tua paz, meu Deus. Cobre os seus filhos, filhas, genro, noras, netos, com o sangue de Jesus, e continua usando poderosamente com a tua palavra. Abençoa-nos a nós, pastores, que servimos esta igreja aqui em Manaus, a mim, pastor Moisés, pastor Leonai, os supervisores que aqui estão, Senhor. Abençoa o pastor Aurindo, o pastor Paulo, o pastor Jair, meu Deus, e o pastor Chagas. Abençoe os coordenadores, Pai querido e amado. Aleluia. Abençoe os pastores e as pastoras diárias, os pastores e pastoras auxiliares. Abençoe todas as pessoas envolvidas com a educação na tua igreja. Abençoe, Senhor amado, nesta hora, todos os setores da tua igreja, os gestores de órgãos que aqui estão. Abençoe a nossa faculdade, Boas Novas, o nosso Ibadã, Senhor. Abençoe a pastora Maria José, toda a equipe da faculdade, pastor Edivaldo, toda a equipe, Senhor, a nós que estamos aqui contigo. Ó Deus, faz de nós uma igreja relevante, uma igreja que ora, uma igreja que ama a tua palavra, uma igreja que vive a tua palavra, uma igreja sábia, uma igreja santa, uma igreja cheia do teu Espírito Santo, Senhor. Desperta-nos para valorizar aquilo que tens colocado nas nossas mãos. Afinal de contas, não por orgulho, mas por simplicidade. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos nesta cidade com mais de 1.170 templos pregando a tua palavra, mais de 2.000 templos em todo o interior desse estado, quase 3.000 pontos de luz reluzindo, Senhor. São mais de 12.000 células. Glória a Deus. Temos também a nossa televisão. Agora, meu Deus, as rádios retransmissoras. Senhor, temos a nossa faculdade Boas Novas, com 9 cursos, ela é nossa, Senhor. Temos o nosso Ibadã, meu Deus, que todo o teu povo se desperte por amor à tua palavra, para estudar a tua palavra, para viver a tua palavra em todos os graus, e a nossa igreja ser uma igreja relevante, sábia, inteligente, qualificada, excelente, para a glória e honra do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, um espírito de sabedoria, um espírito de graça, um espírito de conhecimento, um espírito de conselho, um espírito de temor do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. É o que
que nós pedimos, Pai. Dá-nos Manaus por herança, dá-nos o Amazonas por herança, dá-nos o Brasil por herança e dá-nos os confins da terra por tua possessão. Através do pastor Josué que aqui está, nós oramos. Abençoa a nossa igreja nas demais nações. São 32 nações onde nós estamos, com templos, com células, com pastores pregando a tua palavra, Senhor. Abençoa a nossa CADB, abençoa as outras igrejas ligadas à CADB. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Pai, é assim que nós oramos, te pedimos, recompensa a cada preletor, a cada irmão e irmã que veio, cada pastor e pastora e que ofertou os R$10 para ajudar na cobertura dos custos desse simpósio tão poderoso. Pai querido e amado, recompensa-os, retribui, e os que não puderam vir, que sejam alcançados pela tua graça também, através das edições dessas mensagens e programas. É assim que nós oramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Oh, nós rendemos a ti honra, glória, louvor e adoração, meu Deus, porque tu és sobre todos o nome de Jesus. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. E nós prometemos diante de ti e assumimos o compromisso de que nós queremos esse despertamento, queremos este avivamento, o despertamento e o avivamento da tua palavra, Senhor, a começar no primeiro dia da semana, na primeira hora, com um sanduíche gostoso, com uma hora mais de sono, com toda a família, na casa do Senhor, buscando a glória e a presença do Senhor, através da palavra do Senhor. É assim que oramos, meu Deus. Recebe a nossa gratidão, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Obrigado aos que vieram, aos que não vieram porque não puderam, e que tenham uma semana de paz. Quantos assumem diante de Deus um compromisso de nós procurarmos fazer o culto do domingo da família com a escola dominical, o maior culto, mais poderoso e frequentado da nossa igreja? Levante as mãos aos céus e digam glória a Deus, assim será. Quantos querem agradecer ao pastor Samuel, a pastora Rebeca, a pastora Eliseu? Digam Deus abençoe. Terça-feira, só um minutinho, os irmãos que saíram do lugar, parem um minutinho. Terça-feira, às 19 horas, mas nós aconselhamos os irmãos chegarem a partir das 18, que de certeza esse trânsito vai estar congestionado, vai ter problema de estacionamento de lugares. Nós vamos receber aqui na nossa cidade, a convite do deputado Silas, da Frente Parlamentar Evangélica, e nós também. Nós vamos receber o presidente da República Federativa do Brasil, o nosso irmão Jair Messias Bolsonaro. Ele vai estar aqui conosco para nós fazermos um culto de celebração a Deus pelos 300 dias de governo bem-sucedido do nosso irmão e presidente. Quantos creem que vai ser poderoso e abençoado? Dê um sorriso, dê glória a Deus. Quantos vão estar aqui e trazer a sua família? Diga aleluia. Então, às 19 horas vai começar. O presidente vai chegar no aeroporto e vai vir direto para cá, depois sair de novo. E nós vamos estar aqui a partir das 18 horas, preparando a igreja para receber aquele homem de Deus. Em nome de Jesus, vão com Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje e sempre. Participe do primeiro FONAPEC, Fórum Nacional de Educação Cristã Continuada.